Caro aluno, aluna, eu sou a professora Luana Leão e nesse momento nós estudamos juntos a disciplina de Direito das Relações de Consumo. Eu sou professora de disciplinas jurídicas, mestre em Direito Negocial e também advogada. O principal objetivo da disciplina de Direito das Relações do Consumo é fazer com que você consiga entender quais são os limites que a nossa legislação impõe com vistas à tutela, à proteção do consumidor. É claro que numa sociedade moderna na qual nós vivemos, o consumo se expandiu extraordinariamente, especialmente se a gente considerar a ampliação do comércio eletrônico e como os produtos e serviços passaram a ser ofertados também no ambiente digital. Mas essa escala na oferta de produtos, essa produção em massa, tanto de produtos quanto de serviços, também é capaz de impactar as relações que se dão diretamente com o consumidor. Especialmente se a gente avaliar que esse consumidor é um consumidor que precisa de tutela, que não está, portanto, numa posição de equilíbrio, numa posição de igualdade em relação aos fornecedores e aos prestadores de serviço. E é em razão disso que nós criamos um sistema jurídico de proteção do consumidor, avaliando especialmente as características que são peculiares das relações de consumo, como os fornecedores, como os contratos de consumo e como o consumidor precisam ter os seus relacionamentos disciplinados em lei. Para isso, nós vamos trabalhar essencialmente dessa disciplina com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, que concentram a maior parte da regulamentação jurídica sobre as relações de consumo, mas também com outros diplomas legislativos que também tratam das relações e dos contratos que se estabelecem no âmbito do consumo. Nosso primeiro objetivo na aula de hoje é contextualizar o nosso estudo, é identificar quais são as questões que envolvem o estudo da aula de hoje. Vejam, é preciso que a gente se pergunte por que o direito, por que o ordenamento jurídico se preocupa, por que ele se interessa com essas relações de consumo. Além disso, é preciso que a gente pense também em quais são os limites da oferta de produtos e de serviços. Quando nós pensamos no ambiente de consumo, quando nós pensamos numa sociedade pautada pelo consumo, é preciso que a gente identifique que a oferta de produtos e serviços, obviamente, também será ampla. Mas é preciso que essa oferta, tanto dos produtos quanto desses serviços, possam atender a alguns limites que são impostos pela nossa ordem jurídica. Esses limites não são impostos pensando em limitar a esfera da publicidade ou a criatividade dos anúncios que envolvem esses produtos e serviços, mas são pensados à luz da garantia de que o consumidor não tenha os seus direitos lesionados. E por isso é tão importante conhecer quais são os limites da oferta de produtos e serviços, que valem tanto do ponto de vista do comércio físico, quanto dos produtos e serviços que também são anunciados em ambiente digital. O nosso ordenamento jurídico se preocupa com essas relações de consumo porque faz parte delas um sujeito que é vulnerável, um sujeito que é considerado como hipossuficiente. Esse é o consumidor. O consumidor não detém todos os conhecimentos técnicos, não detém todo o poderio econômico que os fornecedores de produtos e que os prestadores de serviço possuem ao anunciar os seus produtos e serviços. Por isso é tão importante pensar em uma legislação de tutela, que confira proteção a esse consumidor. E esse é o objetivo da nossa aula de hoje. Conhecer o que é uma relação de consumo, quem faz parte dessa relação de consumo e qual é a disciplina jurídica que o nosso ordenamento prevê para as relações que se desenvolvem desta natureza. O primeiro ponto do nosso estudo precisa ser entender qual é o histórico das relações de consumo. E pensando nisso, nós precisamos reconhecer que o comércio é uma atividade bastante antiga. Existem registros históricos do comércio desde a antiguidade, mas em alguns momentos históricos as relações comerciais se intensificaram e aumentaram, até chegar no patamar de uma sociedade de consumo como a que nós temos hoje. É importante que a gente consiga identificar como se desenvolveu
desenvolveu esse histórico das relações de consumo para que a gente saiba em que patamar nós estamos, o que nós consideramos relação de consumo hoje. E para aprender isso, nós vamos acompanhar através do nosso material que, ao tratar do histórico das relações de consumo, é preciso que a gente avalie quando o comércio se originou. Vamos acompanhar através dos nossos slides que as relações de consumo demandam uma evolução socioeconômica e, portanto, essa evolução, ou seja, a evolução dessas relações de consumo, fez com que a gente tivesse a construção de um microsistema de proteção, ou seja, de um sistema que fosse capaz de proteger a parte vulnerável dessa relação, que é o consumidor. Ao pensar dentro da ideia de histórico do consumo, de como o comércio se originou e como ele ganhou tanta amplitude, nós não podemos deixar de fazer referência ao modelo de sociedade capitalista que nós temos atualmente. Isso porque esse modelo capitalista contribui substancialmente para a intensificação das relações de consumo. Vamos acompanhar através do nosso material que, ao tratar das relações de consumo, o modelo capitalista que nós adotamos hoje faz com que nós tenhamos uma formatação específica das relações comerciais. E essa formatação, apesar de datar desde a antiguidade, tem a sua intensificação com a formação das cidades. É com a formação das cidades que o comércio passou a ter um crescimento bastante significativo. E esse crescimento também fez com que aumentasse a margem de lucro, como o comércio passou a ser rentabilizado. Assim, nós passamos a identificar dentro de um modelo capitalista a ideia, o acúmulo de bens e de capitais. E é esse acúmulo de bens e capitais que faz com que as pessoas cada vez mais consumam produtos e consumam serviços. E dessa forma, nós temos uma intensificação dessas relações de consumo. À medida que essas relações se intensificam, elas passam também a gerar novas demandas e demandas mais complexas que precisam ser solucionadas pela ordem jurídica. Dentro desse modelo capitalista, existe um fator que foi capaz de contribuir substancialmente com o aumento da expressividade dessas relações de consumo. Nós vamos acompanhar através do nosso material que esse fator que intensificou foi o fato de que os trabalhadores passaram a ser pagos através de um salário. E com esse salário em capital, eles também passaram a almejar uma reserva de riquezas, ou seja, também passaram a se preparar para um acúmulo de capital, o que fez também com que a gente aumentasse os meios de aquisição de produtos e serviços. A ideia de que os trabalhadores passam a ser remunerados em dinheiro também faz com que nós tenhamos um aumento nas relações de consumo, com que nós tenhamos o acúmulo de riqueza através da aquisição de bens, através da aquisição de serviços, sendo intensificado. E dentro desse contexto histórico, existe também um momento histórico que foi muito importante para que o consumo tivesse alçado ao modelo que nós temos hoje. Essa foi a Revolução Industrial. O momento da Revolução Industrial fez com que os produtos pudessem ser ofertados em grande escala. E a massificação dessa oferta também originou algumas demandas. Em relação à Revolução Industrial, nós vamos acompanhar através do nosso material que toda vez que a gente fala nela, nós vamos pensar no fenômeno da massificação das relações de serviço, das relações de consumo. O surgimento das fábricas e a produção em massa fez com que essas relações fossem também cada vez mais massificadas, cada vez em maior número. E isso evidenciou uma fragilidade do ponto de vista técnico e também do ponto de vista econômico por parte do consumidor. Aquele que não produz os serviços, que não detém o capital para essa produção de serviços, passa então a ser avaliado como alguém que precisa de tutela, como alguém que precisa de proteção. E aí é que nós pensamos, então, em toda a construção de um sistema jurídico que seja voltado para proteger o consumidor, para identificar uma tutela para esse hipervulnerável, para esse hipossuficiente que passa a ser o consumidor dentro de um cenário de consumo em massa.
E por falar em consumo em massa, é preciso que a gente tenha em mente o quanto esse aumento na oferta de produtos, esse aumento nos patamares de consumo é capaz também de gerar novas demandas dos consumidores, que precisam de alguma maneira ser tuteladas pela nossa legislação. Nós vamos identificar agora, através do nosso material, que ao falar no consumo de massa, nós identificamos uma maior exposição do consumidor aos danos e aos riscos que essa fabricação em série é capaz de produzir. Os produtos e os serviços que passam a ser fabricados em série passam a expor o consumidor a danos e a riscos que não podem ser tutelados sem uma legislação que possa equilibrar essas relações. Já que o consumidor passa a ser, dentro dessa relação de consumo, uma parte vulnerável e que essa produção em massa, que essa massificação do consumo faz com que ele esteja exposto a danos e a riscos, é preciso que a gente tenha uma legislação, que a gente tenha normas jurídicas para equilibrar essa relação, conferindo assim tutela ao consumidor. A tutela ao consumidor não significa uma vedação ao lucro daquele que explora a atividade comercial e que oferta os seus produtos e serviços. Nós vamos conhecer agora que nesse embate, que nesse conflito entre lucro e proteção do consumidor, não necessariamente nós precisamos abrir mão de um para garantir o outro. Vamos verificar agora, através do nosso material, que quando nós pensamos na ideia, no objetivo do fornecedor, é claro que essa massificação do consumo, que a grande escala na produção de serviços e produtos, fez com que ele tivesse uma minimização nos seus custos e aumentasse, portanto, a sua margem de lucro. Na mesma proporção, nós temos o consumidor que passa a se situar, que passa a vivenciar uma situação de risco que é gerada por essa produção em grande escala. E dentro desse cenário, ou seja, num cenário em que nós precisamos, ao mesmo tempo, preservar a ideia de lucro e do acúmulo de riquezas por parte dos fornecedores, afinal de contas, é justamente esse o atrativo que a atividade comercial apresenta. Só que, além disso, nós precisamos também encontrar um equilíbrio para que a outra parte da relação de consumo, que é o consumidor, também tenha uma garantia de proteção. E é esse equilíbrio entre liberdade empresarial, promoção do lucro para os comerciantes e para aqueles que ofertam produtos e serviços, aliado à proteção do consumidor e ao respeito aos seus direitos e garantias que são previstas no ordenamento jurídico, que conduz a uma boa prática empresarial, aquele que consegue ao mesmo tempo atender as demandas do consumidor, identificando ali um sujeito de direitos e também enriquecer do ponto de vista lucrativo com aquela determinada atividade. Considerando o consumidor como um sujeito hipervulnerável das relações de consumo, o nosso ordenamento jurídico se preocupa em fazer uma descrição de quais são os direitos dos quais o consumidor é dotado. Ou seja, quais são as prerrogativas que precisam ser observadas pelos fornecedores de serviço e pelos prestadores de serviço no âmbito das relações de consumo. É preciso que a gente conheça quais são os direitos que esse consumidor tem e como essa relação de consumo se desenvolve à luz desse sistema de proteção, à luz desse sistema de tutela. Nós vamos acompanhar através do nosso material que quando nós pensamos nas relações de consumo e nessa proteção, nesse sistema de tutela, nós vamos identificar uma tendência legislativa, ou seja, a produção de várias normas jurídicas que visam criar um microsistema de proteção. Esse microsistema, ele passa a ter um viés constitucional. E o que significa ter um viés constitucional? O que significa esse microsistema de proteção? Significa, em síntese, num primeiro momento, que o nosso sistema jurídico está preocupado em blindar o consumidor da unilateralidade dos fornecedores, de modo que, portanto, os fornecedores e os prestadores de serviço não podem
apenas a partir da sua vontade, impor condições aos consumidores. É preciso que essa vontade dos fornecedores e dos prestadores de serviço esteja dentro dos parâmetros de legalidade para que ela possa produzir efeitos. Além disso, a tendência legislativa de trazer essa proteção ao consumidor com um viés constitucional faz com que esse sistema se inicie na nossa Constituição Federal. Nós vamos acompanhar através do nosso material que falar na proteção do consumidor dentro do texto constitucional traz um status muito significativo para essa proteção. E o nosso texto constitucional vai identificar que a proteção do consumidor tem uma característica, tem uma natureza de cláusula pétrea. E aqui é preciso que a gente faça alguns esclarecimentos sobre o que isso significa do ponto de vista jurídico. O nosso sistema jurídico, ele é organizado, ele é pensado dentro de uma hierarquia de normas. Isso significa dizer que as normas jurídicas estão compondo o nosso sistema, mas elas obedecem a uma hierarquia. Essa hierarquia das normas pode ser representada ilustrativamente por uma pirâmide. E no topo dessa pirâmide das ordens jurídicas, nós encontramos a Constituição Federal. De modo, portanto, que é a Constituição Federal a norma fundamental do sistema jurídico. Ela está no topo da pirâmide, primeiro porque ela tem uma superioridade em relação às outras normas, as leis municipais, as leis estaduais ou as leis federais, os códigos. Significa estar no topo, portanto, porque ela tem esse status de superioridade. Além disso, estar no topo dessa pirâmide significa também que a Constituição Federal, ela irradia as suas normas para todo o sistema jurídico. De modo que uma legislação municipal, uma legislação estadual ou mesmo uma legislação federal precisa estar compatível com as normas que estão previstas no nosso texto constitucional. E dizer que a proteção do consumidor aparece no texto da Constituição Federal significa que ela é uma norma de superioridade dentro do nosso sistema jurídico e significa também que todas as demais legislações precisam estar compatíveis com essa proteção do consumidor. A ideia de que a proteção do consumidor passa a ter uma natureza de cláusula pétrea significa que ela não pode ser retirada do texto constitucional. A nossa Constituição Federal, a norma fundamental do nosso ordenamento, pode ser alterada. O processo de alteração da Constituição Federal é o que nós chamamos de emenda constitucional. Mas existem alguns assuntos, alguns pontos centrais da nossa Constituição que não podem ser alterados, que só podem ser modificados se nós tivermos uma nova Constituição. Entre esses pontos que nós chamamos de cláusulas pétreas, que vão representar aí o coração da Constituição Federal, nós temos a proteção do consumidor. E esse esclarecimento é feito aqui para que você consiga entender a importância que o nosso sistema jurídico atribui à proteção do consumidor ao inserir esse valor diretamente no texto constitucional e ao torná-lo uma cláusula pétrea, atribuir a ele a impossibilidade de redução ou de alteração do texto constitucional através do processo de alteração comum, que é o processo de emenda constitucional. A proteção do consumidor, a proteção dos direitos do consumidor, também passa a ter um status jurídico de direito fundamental. Vamos acompanhar agora, através do nosso material, que ao tratar de direito fundamental, como a proteção do consumidor, ao trazer essa característica de um direito fundamental, o texto constitucional vai identificar que esse é um valor que precisa ser preservado dentro do Estado democrático de direito, especialmente porque ele vai estar diretamente ligado à dignidade da pessoa humana, que também é um valor jurídico. Dessa forma, preservar a dignidade da pessoa humana, preservar a dignidade do consumidor enquanto um sujeito titular de direitos, passa a ser um valor de hierarquia superior a meramente o lucro. Não significa que as atividades empresariais não podem ser dotadas de lucro, mas significa que essas atividades precisam guardar respeito ao consumidor
enquanto uma pessoa dotada de dignidade. Além da expressão da proteção do consumidor no texto constitucional, nós vamos acompanhar através do nosso material um importante diploma legislativo que trata sobre isso, que é o Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai estabelecer algumas garantias mínimas e algumas diretrizes obrigatórias que precisam se fazer presente em todas as relações de consumo. E por isso ele é um importante instrumento legislativo de proteção e defesa dos direitos do consumidor. Ao falar das relações de consumo, dos direitos do consumidor e desse sistema de proteção que a nossa ordem jurídica criou, é preciso primeiro que a gente consiga entender o que é uma relação jurídica de consumo. Quem faz parte dessa relação jurídica? Quais são os elementos que compõem essa relação jurídica para que nós possamos identificar que nesse cenário existe uma relação de consumo que atrai, portanto, todas essas normas protetivas que estão previstas tanto na Constituição Federal, quanto no Código de Defesa do Consumidor, quanto em outras legislações mais específicas, a depender de um ou outro cenário de consumo. Ao pensar nas relações de consumo, nós precisamos primeiro ter em mente o que é uma relação jurídica e o que faz essa relação jurídica ser classificada como uma relação de consumo ou não. Para que a gente consiga aprender isso, vamos acompanhar através do nosso material um mapa mental em que a gente pode identificar o que é uma relação de consumo. Primeiro, a gente precisa conhecer o conceito de relação jurídica. A relação jurídica nada mais é do que um vínculo, do que uma ligação que existe entre dois ou mais sujeitos. Esses sujeitos que estão unidos por esse vínculo têm um conteúdo que um deles pode exigir algo de um outro sujeito, que se obrigou a cumprir determinada obrigação. Esse mapinha mental que nós estamos identificando aqui faz com que a gente tenha uma ilustração disso. Vejam, a relação de consumo, necessariamente, ela vai se estabelecer entre dois sujeitos, o fornecedor e o consumidor. Esses sujeitos estão ligados através de um objeto, que é um produto ou um serviço. E através dessa relação, em geral, nós temos o fornecedor obrigado a fornecer um produto ou um prestador de serviço obrigado a desenvolver um serviço e o consumidor obrigado a remunerar esse serviço, a pagar esse produto. Sempre que nós tivermos, portanto, a figura de um consumidor, de um fornecedor como sujeito de uma relação jurídica e que nós pudermos identificar que essa relação jurídica tem como objeto um produto ou um serviço, necessariamente nós estamos falando de uma relação de consumo. Existem inúmeras outras relações jurídicas que podem se desenvolver dentro da nossa convivência em sociedade. O casamento, as relações de trabalho, as relações empresariais, todas essas são também relações jurídicas, mas é a presença das figuras do fornecedor, do consumidor e de um objeto como um produto ou um serviço que faz com que essa relação jurídica seja enquadrada como uma relação de consumo. E agora que nós identificamos e que nós já sabemos o que é uma relação de consumo, é preciso também que a gente consiga se familiarizar com os conceitos de fornecedor, consumidor, produto e serviço. Para isso, nós vamos acompanhar agora, através do nosso material, que o conceito de consumidor está previsto na nossa legislação e tem a seguinte definição. O consumidor, ele é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou um serviço como destinatário final. Esse é o conceito que nós temos de consumidor propriamente dito. A nossa legislação se preocupou também em definir o consumidor equiparado. O consumidor por equiparação é aquela coletividade de pessoas, mesmo que elas não possam ser determinadas, que tenham de alguma maneira intervindo em uma relação de consumo.
Vejam, portanto, que dentro desse conceito de consumidor, nós precisamos identificar algumas características. Primeiro, o consumidor ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, uma pessoa natural ou uma empresa, desde que ele esteja se utilizando daquele produto ou daquele serviço como destinatário final. O consumidor, portanto, não é um intermediário da relação de consumo. Ele não adquire produtos, ele não se utiliza de serviços para repassar a outros. É ele quem se utiliza daquele produto e daquele serviço como destinatário final. Essa compreensão de que o consumidor é o destinatário final daquele produto ou daquele serviço é, sem dúvida, o traço mais importante da definição de consumidor. Além do sujeito consumidor, que faz parte da relação jurídica de consumo, é preciso que a gente conheça também quem é o fornecedor. Vamos acompanhar através do nosso material que o conceito de fornecedor também está previsto na nossa legislação e ele tem a seguinte definição. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública, privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos e serviços. Vejam, portanto, que o fornecedor é aquele que atua em qualquer das etapas de colocação de um produto ou de um serviço em um mercado de consumo. Ele pode ser responsabilizado pela fabricação, pela montagem, pela distribuição, pela comercialização, mas desde que ele esteja enquadrado em alguma dessas etapas de disponibilização de produtos ou serviços, ele já será considerado fornecedor. Ao tratar do conceito de fornecedor, é preciso que a gente faça uma importante observação sobre isso. Vamos acompanhar através do nosso material que essa observação é a de que a nossa legislação permite que a pessoa física, que a pessoa natural, também seja considerada uma fornecedora. Vejam, portanto, que quando nós tratamos, em síntese, dos profissionais liberais, em regra nós estamos falando de pessoas físicas que participam do processo de colocação de um produto ou de um serviço em circulação no mercado. Portanto, o fornecedor não é apenas a empresa, mas a pessoa física, a pessoa natural, também pode ser considerada fornecedora. Além disso, nós precisamos conhecer, dentro da relação de consumo, quais são os objetos dessa relação. Vamos conhecer agora, através do nosso material, o conceito de produto. Produto é qualquer bem, móvel, imóvel, material ou imaterial. Ele é, portanto, o objeto da relação de consumo. O conceito de serviço está inserido em qualquer atividade fornecida pelo mercado de consumo e que seja remunerada. Tanto os produtos quanto os serviços são os que compõem o objeto da relação jurídica de consumo. Dentro da ideia de produtos e serviços, nós precisamos fazer uma distinção entre os bens que são duráveis e os bens que não são duráveis. Os bens duráveis são aqueles que não se extinguem com o consumo e que têm um prazo específico de garantia na nossa legislação. Os bens que não são duráveis são aqueles que se extinguem com o consumo e que possuem um outro prazo de garantia. Nós vamos acompanhar agora no quadro um mapa mental que faz essa diferenciação. O bem durável não se extingue com o uso, tem um prazo de garantia de 90 dias e nós citamos aqui como exemplo um celular. Um produto ou um serviço não durável é aquele que se extingue com o uso, que tem um prazo de garantia menor, como, por exemplo, um creme hidratante. À medida que o consumidor se utiliza daquele produto ou se utiliza daquele serviço, o produto ou serviço se extingue. E por conta disso, seu prazo de garantia passa a ser menor, de apenas 30 dias.
A situação problema é um momento especialmente relevante na nossa teleaula, porque é nesse momento que nós conseguimos identificar a relevância de todos os conteúdos que nós estudamos até aqui. É também nesse momento que nós somos capazes de identificar como os conhecimentos que nós aprendemos até aqui podem fazer parte da nossa rotina profissional e quais são as demandas que podem ser resolvidas a partir desses conhecimentos. E pensando então na relevância que a situação problema tem para o nosso processo de aprendizagem, vamos acompanhar através do nosso material a descrição da nossa situação problema. Vejam, em uma determinada rede social, uma empresa de produtos cosméticos adotou a seguinte estratégia de marketing digital. Realizou uma live com a divulgação de alguns cuidados com a pele. Através dos contatos de e-mail, disponibilizou um formulário aos seus seguidores para que eles respondessem algumas perguntas sobre as condições de sua pele e com algumas informações pessoais, como, por exemplo, endereço dos usuários. Munida de tais informações, a empresa realizou o envio de produtos cosméticos sem a solicitação dos consumidores e sem a indicação das condições de precauções de uso. Considerando que você é responsável pelo departamento de marketing digital e tem conhecimento sobre o direito das relações de consumo, quais as irregularidades se pode notar na estratégia adotada pela empresa? Vejam que em uma situação problema como essa, nós podemos primeiro identificar o cenário de uma relação de consumo. Por quê? Nós podemos observar que essa relação se dá entre os sujeitos, que aqui são classificados como fornecedores e consumidores, alguém que comercializa produtos e alguém para quem esses produtos são idealizados como destinatário final na figura do consumidor. Podemos identificar ainda que o objeto dessa relação é o fornecimento de um determinado produto, que nesse caso é um produto cosmético. Para ofertar os seus produtos, para ganhar visibilidade no mercado e para angariar consumidores, obviamente as empresas vão se utilizar das mais variadas estratégias de marketing, das mais variadas estratégias de aproximação daquele determinado público-alvo com o seu produto ou com o seu serviço. E até aí não existe nada de ilícito, nada que a nossa legislação proíba. No entanto, essa aproximação do fornecedor com o consumidor e essa oferta de produtos e serviços precisa encontrar alguns limites, especialmente pensando na proteção do consumidor. Nessa situação, problema em específico, é preciso que a gente avalie algumas irregularidades na estratégia de marketing adotada pela empresa, se comparada com a legislação que a gente tem sobre as relações de consumo. Nós vamos agora, através do nosso material, identificar quais são os itens que nós podemos problematizar para resolver uma situação como essa. Vejam, identificamos que falamos aqui de uma relação de consumo e identificamos que a empresa enviou produtos ao consumidor. No entanto, esses produtos não foram solicitados pelo consumidor. E a ausência de solicitação do consumidor torna essa prática abusiva, ou seja, torna essa conduta um desrespeito à nossa legislação. Além disso, os produtos que foram enviados sem rótulo, sem identificação, sem a indicação das precauções e das condições de uso, também caracterizam um desrespeito ao direito à informação que o consumidor tem. Vejam que o consumidor ele tem o direito de ser informado sobre a natureza e sobre as condições dos produtos que ele objetiva adquirir. Nessa estratégia de publicidade, de marketing digital, nós identificamos, portanto, que o envio não solicitado de produtos e que a vedação, o desrespeito à informação do consumidor constituem irregularidades se comparadas à nossa legislação. E com base nisso, vamos acompanhar agora a resolução da nossa situação problema.
Vamos acompanhar através do nosso material que, em um cenário como o que nos foi apresentado, podemos identificar que a estratégia de publicidade adotada pela empresa é contrária à legislação que trata da defesa da defesa do consumidor e por isso pode ser considerada abusiva. Verifica-se que o envio de produtos sem a prévia solicitação do consumidor constitui prática abusiva, de acordo com aquilo que está prescrito no artigo 39, inciso 3º do Código de Defesa do Consumidor. É possível constatar ainda que o envio do produto sem a informação sobre a sua composição, as suas condições de uso e as precauções que devem ser adotadas também constitui uma violação ao direito de informação do consumidor e ao dever de informação que o fornecedor tem em relação aos seus consumidores. Vejam, portanto, que essa estratégia de marketing digital que foi utilizada para a aproximação de consumidores, para angariar consumidores, não atende aos critérios que a nossa legislação impõe para a proteção dos consumidores. O momento de interação da nossa aula é pensado para que a gente possa questionar algum determinado assunto mais próximo da sua prática profissional e que tenha uma relação direta com os conteúdos que nós estudamos até aqui. Ao falar que o consumidor é a parte hipossuficiente de uma relação de consumo, ou seja, que ele não tem a mesma capacidade técnica e a mesma capacidade econômica que o fornecedor tem, o nosso sistema de proteção identifica o direito de informação. Isso significa que o consumidor ele deve ser informado sobre todas as características, ele deve ter acesso a todas as informações que sejam relevantes sobre aquele determinado produto. É dotado dessas informações que o consumidor poderá optar pela aquisição daquele produto ou serviço ou não, identificando sempre o seu interesse pessoal do ponto de vista subjetivo naquela relação de consumo. E para isso a nossa legislação é rigorosa com as informações que devem ser prestadas ao consumidor na oferta de produtos e serviços. No entanto, especialmente no mercado de consumo digital, nós identificamos inúmeras situações em que a legislação não é observada. Nós vamos acompanhar agora, através do nosso material, um questionamento que pode ser familiar sobre as estratégias de marketing digital utilizadas especialmente nas redes sociais. Vejam, a omissão do preço em anúncio de produto ou serviço nas redes sociais é considerado uma prática irregular? Aquele fornecedor que deseja divulgar o seu produto nas redes sociais, mas que não faz a indicação do preço desse produto ou do preço desse serviço, pode ser considerado um fornecedor que não atende aos critérios da nossa legislação? Avaliando que a nossa proteção ao consumidor, que o nosso sistema jurídico é pautado na proteção do consumidor, as informações que são relevantes sobre aquele determinado produto ou sobre aquele determinado serviço são obrigatórias e devem ser repassadas aos consumidores. Dessa forma, aquele fornecedor que objetiva divulgar o seu produto ou seu serviço nas redes sociais, além, obviamente, de trazer as informações daquele produto, as informações daquele serviço, os benefícios daquele determinado produto ou serviço, é essencial que esse anúncio publicitário traga também a informação acerca do preço. O consumidor, ao se deparar com um anúncio publicitário de um determinado serviço ou de um determinado produto, deve ter acesso a todas as informações relevantes sobre aquele produto, inclusive o seu preço. Desse modo, a oferta de produtos nas redes sociais não contraria a nossa legislação e, inclusive, constitui atualmente uma das estratégias mais definidoras de sucesso de um determinado empreendimento. Mas é preciso que a oferta de produtos venha acompanhada da informação do preço que eles possuem.
O preço através de consulta de outras plataformas pelo consumidor constitui uma prática abusiva. Todo anúncio feito pelo fornecedor de produtos e serviços nas redes sociais ou fora delas precisa conter a informação de preço para que possa ser considerado uma propaganda regular e que atende aos patamares da nossa legislação de proteção ao consumidor. O sistema de proteção do consumidor, que é idealizado pela nossa legislação, vai ser pautado em alguns princípios. Esses princípios são normas de base que vão justificar e que vão dar suporte a todas as outras prerrogativas que a relação de consumo vai ter como previsão na nossa ordem jurídica. É a partir desses princípios que nós podemos identificar a justificativa do inúmero rol de direitos que são conferidos ao consumidor e dos deveres que os fornecedores precisam desempenhar dentro da relação de consumo. Esses princípios, portanto, eles têm especial relevância no estudo do direito das relações de consumo, porque ao entender esses princípios, nós podemos compreender também como os direitos e as garantias que são previstas na nossa legislação foram construídos. O primeiro desses princípios, que nós vamos acompanhar através do nosso material, diz respeito à identificação da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor, ele é considerado a parte vulnerável da relação de consumo. Quem faz essa presunção de vulnerabilidade, que tem aqui natureza absoluta, é o Código de Defesa do Consumidor. Considerando que o consumidor ele não tem acesso a toda a técnica e a todas as condições econômicas que o fornecedor tem sobre aquele determinado produto ou sobre aquele determinado serviço, nós vamos considerá-lo vulnerável. Por quê? Porque ele terá então acesso às informações que a aptidão técnica e que as condições econômicas do fornecedor, daquele prestador de serviço ou daquele fornecedor de produtos, é capaz de repassar a eles. E é por isso também que a legislação se preocupa em definir quais são as informações que devem ser repassadas ao consumidor, especialmente porque ele não tem conhecimento técnico, não tem condições econômicas em igualdade aos fornecedores para avaliar aquele determinado produto ou aquele determinado serviço. Um outro princípio que embasa o nosso sistema de proteção jurídica do consumidor e que nós vamos conhecer através do nosso material é o princípio da hipossuficiência. Nos casos concretos que são avaliados a partir de cada uma das relações de consumo, nós podemos identificar situações em que o consumidor ele é dotado de uma fragilidade específica, especificamente em relação à dificuldade de fazer provas sobre aquele determinado serviço ou sobre aquele determinado produto. Essa hipossuficiência, ou seja, a carência de recursos para comprovar que aquele determinado produto contém um defeito, contém um vício, ou que aquele determinado anúncio publicitário não atende às disposições legais, pode se tornar uma dificuldade do consumidor. Nem sempre essa dificuldade vai existir. Em algumas situações, o consumidor tem condições de fazer prova das circunstâncias em que aquelas relações de consumo aconteceram. Mas quando isso não for possível, por conta do princípio da hipossuficiência, que vai ser avaliado em cada caso específico, o fornecedor pode ser incumbido de comprovar aquela circunstância, de comprovar que aquele determinado produto não possui um defeito, de que o atendimento ao consumidor atendeu a todas as especificações que a nossa legislação tem para isso e que nenhuma ilicitude se verificou. Diferente de outros processos em que aquele que alega
tem o dever de comprovar as suas alegações, em algumas situações existe uma inversão desse ônus dentro das relações de consumo. Significa dizer que não é o consumidor que precisa comprovar a regularidade daquele produto ou daquele serviço, mas que é o fornecedor que deve demonstrar que o produto colocado em circulação, que o serviço disponibilizado não desobedece à nossa legislação. Além dos princípios da vulnerabilidade e da hipossuficiência, um princípio, que é o princípio da informação das relações de consumo, também tem uma relevância muito substancial no estudo dos direitos das relações de consumo. Nós vamos acompanhar através do nosso material que quando nós falamos em informação, significa que o fornecedor ele deve repassar ao consumidor informações verdadeiras e informações que sejam relevantes sobre aquele determinado produto ou serviço. De modo que o fornecedor não pode, portanto, omitir informações relevantes sobre um determinado serviço ou produto. É nutrido dessas informações que o consumidor será capaz de avaliar o seu interesse na aquisição daqueles produtos ou serviços, bem como as condições em que esse produto ou serviço deve ser utilizado. Por isso que o dever de informação é tão relevante na nossa ordem jurídica. Além de pensar nesse dever de informação, a relação jurídica ela é naturalmente bilateral. O que significa dizer que ela tem dois lados, o lado do fornecedor e o lado do consumidor. E esses polos da relação jurídica, esses lados que compõem uma relação jurídica de consumo, devem estar em perfeito equilíbrio. E é esse equilíbrio que constitui mais um princípio que informa o direito das relações de consumo. Nós vamos acompanhar através do nosso material que quando nós tratamos do equilíbrio nas relações de consumo, nós estamos falando da vedação que a legislação tem para uma desvantagem excessiva ao consumidor. Vamos acompanhar através do nosso material que ao falar do equilíbrio, todas as vezes em que nós tivermos uma desvantagem excessiva nas prestações, nas obrigações impostas ao consumidor, nós podemos questionar a anulação dessas obrigações, desses contratos que impuseram ao determinado consumidor prestações ou condições de desvantagem. Vejam, portanto, que o equilíbrio significa que tanto consumidor quanto fornecedor devem ter obrigações recíprocas e essas obrigações devem ser equiparadas, devem ser pautadas sobre um parâmetro de equilíbrio. Além disso, toda vez que o consumidor suportar algum dano, tiver algum prejuízo, vigora o princípio da reparação integral. Vamos conhecer através do nosso material que o princípio da reparação integral significa que todos os danos eventualmente suportados pelo consumidor devem ser integralmente ressarcidos, tanto do ponto de vista de danos de esfera moral, como de danos de esfera material. Qualquer dano suportado pelo consumidor na esfera das relações de consumo precisa ser integralmente reparado, integralmente ressarcido. Ao falar desses princípios, nós precisamos fazer menção também à interpretação mais favorável. Toda vez que um determinado contrato de consumo precise ser avaliado, precise ser interpretado, toda vez que ele gerar alguma dúvida, ele será interpretado da maneira mais favorável ao consumidor, preservando assim o equilíbrio dessas relações e trazendo ao consumidor a proteção que o nosso sistema construiu. E ao falar tanto da proteção do consumidor, de como o nosso sistema jurídico, seja através da Constituição Federal, do Código de Defesa do Consumidor ou de outras legislações relacionadas às relações de consumo, ao tratar desse critério de proteção, é preciso que a gente identifique
Qual é o mecanismo que nós temos para materializar essa proteção ao consumidor? Como nós conseguimos efetivamente tutelar o consumidor, que é o sujeito mais vulnerável, mais hipossuficiente dessas relações de consumo? Nós vamos acompanhar através do nosso material que o primeiro dos mecanismos que nós temos é o Código de Defesa do Consumidor. Essa legislação derivada da década de 90, traz um conjunto de normas de caráter protetivo, ou seja, um conjunto de diretrizes, de proteções que devem ser garantidas no âmbito das relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor, ele vai nos apresentar patamares mínimos de proteção. Nada impede que as relações de consumo, os contratos de consumo, possam fazer previsões de outras garantias e de outros direitos que o Código de Defesa do Consumidor não apresentou. Mas pelo menos, ou seja, no mínimo, aqueles direitos que estão listados no Código de Defesa do Consumidor precisam ser observados em todas as relações de consumo, sejam elas relacionadas a produtos ou a serviços, sejam elas relacionadas a fornecedores, pessoa física ou pessoa jurídica, sejam elas concretizadas no âmbito do comércio presencial, do comércio físico ou do comércio digital, das relações virtuais. Todas as relações de consumo precisam observar alguns direitos básicos listados no Código de Defesa do Consumidor. O primeiro desses direitos, não poderia ser diferente, é o direito à vida. Vamos acompanhar através do nosso material que, ao falar do direito à vida e do direito à segurança, significa dizer que o Código de Defesa do Consumidor impõe que todos os produtos ou serviços jamais possam trazer riscos à vida, à saúde ou à segurança do consumidor. Vejam, portanto, que o fornecimento de produtos ou fornecimento de serviços não poderá ser considerado nocivo. Nós não podemos ofertar ao consumidor um produto que possa violar o seu direito à vida, que possa prejudicar a sua saúde ou que possa prejudicar a segurança. E dessa forma, todos os consumidores que participam das etapas de disponibilização de um serviço ou de um determinado produto precisam garantir condições de segurança ao consumidor, condições de segurança, de tutela da vida e da saúde desse consumidor, que é o destinatário final desse produto. E a partir disso, a nossa legislação possui uma exigência específica. Nós vamos acompanhar através do nosso material que essa exigência diz respeito àqueles produtos ou àqueles serviços que, portanto, não podem acarretar qualquer risco à saúde ou à segurança dos consumidores, a não ser aqueles riscos que são normais e que são previsíveis e que estão aliados, que estão vinculados à natureza e à fruição daquele determinado serviço ou daquele determinado produto. Mas toda vez que esse serviço ou esse produto for capaz de gerar algum risco, ainda que ele seja tolerado e ainda que ele seja natural, previsível, é preciso que o consumidor tenha acesso às informações adequadas para se precaver, para se blindar desses riscos, desses eventuais danos que são naturais da utilização do produto. Como, por exemplo, se a gente pensar no fornecimento de um remédio, obviamente a maioria dos remédios são capazes de afetar a saúde, promovendo alguns efeitos colaterais. Em razão disso, os fornecedores estão obrigados a informar o consumidor de quais são os efeitos colaterais que aquele medicamento pode gerar e quais são as precauções que devem ser adotadas na utilização desse produto, caracterizando assim a exigência da informação do consumidor quando esse produto contiver um risco tolerável e um risco previsível natural daquela condição.
Além da preservação da vida, da preservação da saúde e da segurança do consumidor, o consumidor precisa ser entendido como um sujeito livre, dotado, portanto, da liberdade de escolha, julgando os seus interesses. Nós vamos acompanhar através do nosso material que essa liberdade de escolha significa que o consumidor ele tem direito à divulgação e à educação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços. E ao ser informado, ao ter acesso a essa divulgação, nós temos a garantia da liberdade de escolha e da igualdade nas contratações. É por isso que, quanto mais forem as informações repassadas ao consumidor, mais ainda será a chance de que esse consumidor se interesse por esse determinado serviço ou por esse determinado produto. Vejam, portanto, que o direito de ser informado, o direito de ter acesso às informações está diretamente ligado à liberdade de escolha do consumidor. Nós vamos acompanhar através do nosso material que quando nós falamos da educação do consumidor, é indispensável que o consumidor tenha acesso às especificidades daquele produto ou serviço e que ele faça a opção por adquirir aquele produto avaliando essas condições. Essas informações precisam ser dotadas ainda de forma transparente. É preciso que o consumidor ele tenha informação clara, com termos que possam ser de fácil identificação, com informações que possam ser avaliadas pelo consumidor de maneira facilitada. Além de ter direito à informação, essa informação precisa ser compatível com o consumidor. Precisa trazer informações claras e transparentes sobre aquele determinado serviço ou sobre aquele determinado produto. As relações de consumo não estão a par do cenário digital no qual nós vivemos hoje. É claro que as relações digitais, as relações virtuais, se intensificaram imensamente nos últimos anos. A forma de nos comunicarmos, a forma de estabelecermos amizades e de nos relacionarmos sofreu impactos com o crescimento da virtualização das relações humanas, com o fato de que agora as relações físicas e presenciais deram espaço, em grande parte, ao relacionamento, à interação virtual e digital. E se os relacionamentos passaram a ser virtualizados no cenário digital, as relações de consumo também chegaram nesse cenário. O que significa dizer que a aquisição e a oferta de produtos e serviços também passou a ser feita no ambiente digital. Obviamente que essa oferta de produtos e serviços no cenário digital tem inúmeras vantagens. Para o fornecedor, nós temos uma significativa redução dos custos com estoque, com transporte, com manutenção de produtos e serviços. Temos também uma amplitude maior, um alcance maior de consumidores que podem ser afetados, que podem ser alcançados por aquele determinado produto ou serviço, mesmo que estejam fisicamente distantes daquele fornecedor. A ideia de que o ambiente virtual funciona 24 horas por dia também faz com que nós tenhamos um aumento na escala na aquisição de produtos e serviços no ambiente digital. Para o consumidor, nós também temos vantagens, especialmente a variedade de produtos e serviços que o ambiente digital oferece. No entanto, essas relações de consumo que se desenvolvem no ambiente digital não estão fora de nenhuma normatização. Nós não temos a internet e os ambientes virtuais como uma terra sem lei, ou seja, sem limites para a oferta de produtos e serviços. No âmbito das relações de consumo, todas as prerrogativas, todas as garantias que precisam ser observadas pelo comércio presencial, pelo comércio físico, também devem ser resguardadas em ambiente virtual, no famoso e-commerce, no comércio eletrônico. E falando nisso, nós vamos acompanhar através do nosso material no quadro que dentro desse cenário digital, ou seja, na escala de virtualização das informações,
nós podemos identificar que estamos hoje na chamada era digital e que obviamente a propaganda na era digital ela é capaz de alcançar um número ilimitado de pessoas e é capaz de chegar a diversas localidades, fazendo com que a gente tenha também uma demanda muito mais significativa da oferta de produtos e serviços no âmbito digital. Os anúncios publicitários, a oferta de produtos, a oferta de serviços em ambiente digital também precisa guardar correspondência com o direito de uma informação clara, transparente e verdadeira para o consumidor. De modo, portanto, que está proibida a propaganda que seja enganosa ou que seja abusiva. E em razão disso, é importante que a gente saiba o que é uma propaganda enganosa, o que é uma propaganda abusiva, quais são as diferenças entre esses conceitos e quais são as consequências de um produto ou serviço que é veiculado de maneira enganosa ou de maneira abusiva no âmbito das relações de consumo em ambiente digital. Nós vamos acompanhar no quadro o conceito de propaganda enganosa. Nós estaremos falando da publicidade enganosa toda vez que houver a omissão de um determinado dado ou de uma determinada informação, ou toda vez que naquela determinada propaganda, naquele determinado anúncio, houver a inclusão de uma informação que seja total ou parcialmente falsa. Vejam, portanto, que os anúncios publicitários em ambientes virtuais precisam trazer informações que sejam verdadeiras sobre aquele determinado produto e não podem omitir informações do consumidor, sob pena de se enquadrar em uma propaganda enganosa. Além da propaganda enganosa, também está vedada no ambiente virtual e no cenário de todas as relações de consumo a propaganda abusiva. Vamos conhecer agora, através do nosso material, o conceito do que pode ser chamado de propaganda abusiva. Nós vamos acompanhar através do nosso material que a propaganda abusiva é aquela publicidade em que há veiculação de valores contrários à dignidade do consumidor, que explore medo, incite a violência, a discriminação, promova dano ambiental ou cultural. A propaganda abusiva, portanto, é aquela que vai violar a dignidade do consumidor, que vai embutir no consumidor um cenário de discriminação, de medo ou de violência, e que também é vedada no nosso ordenamento jurídico. Ao tratar da propaganda enganosa e da propaganda abusiva, nós temos então formatos de publicidade que não são compatíveis com o nosso sistema de proteção e defesa do consumidor. E falando sobre esse assunto, nós vamos acompanhar através do nosso material que ao tratar dos limites que essa publicidade tem, o nosso sistema de proteção garante, primeiro, que aquele fornecedor que veiculou uma determinada oferta está obrigado a oferecer aquele determinado produto ou serviço. Que após a aquisição desse determinado produto ou serviço, sempre que ele for capaz de gerar danos ou prejuízo ao consumidor, esses danos ou prejuízos devem ser reparados. E se os contratos que foram realizados para essas relações de consumo tiverem cláusulas abusivas, eles também podem ser revisados. Podem ser revisados, inclusive, para modificação das cláusulas contratuais. Pensando no equilíbrio das prestações que deve existir dentro de uma relação de consumo, toda vez que as obrigações, que as prestações de um determinado contrato de consumo forem desproporcionais, elas podem ser revisadas e podem ser modificadas, ainda que o consumidor tenha aceito essas condições. O consumidor, portanto, pode ter a revisão dos contratos de consumo, pode ter a modificação das cláusulas desse contrato, sempre que elas forem excessivamente onerosas, sempre que elas não estiverem compatíveis com o equilíbrio que deve se fazer presente em todas as relações de consumo.
inclusive nas relações de consumo que se desenvolvem em ambiente virtual, através do cenário digital. Pensando na situação problema como um momento em que nós podemos aliar teoria e prática, em que nós podemos aplicar todos os conteúdos que nós estudamos até aqui às situações que são corriqueiras no seu exercício profissional, às situações que demandam conhecimentos específicos para a solução. E sabendo da relevância desse momento na nossa etapa de aprendizagem, vamos acompanhar através do nosso material a descrição da nossa situação problema. Vejam, uma empresa de produtos capilares, em um anúncio de seus produtos em uma rede social, veiculou a informação de que cabelos crespos, mais comuns em pessoas negras, evidenciam cabelos mal cuidados e relapso com uma boa imagem, e por isso exigiam produtos voltados ao alisamento, indicando assim a utilização dos cremes capilares da marca XYZ que garantiam o alisamento perfeito. Como um profissional de marketing digital e com os conhecimentos sobre as normas jurídicas que incidem sobre a propaganda voltada ao consumidor, como você classifica esse tipo de publicidade? Vejam que num cenário como esse, nós temos um anúncio publicitário, nós temos a veiculação de uma propaganda em relação a um determinado produto. Um produto cosmético voltados para alisamento de cabelos. O fornecedor que faz esse anúncio, que está por trás dessa oferta, tem autorização legal, tem liberdade de iniciativa para atrair os seus consumidores, focando nas informações mais vantajosas do seu produto. É claro que ele não pode trazer informações falsas, não pode omitir informações relevantes, mas pode sim destacar os maiores benefícios que aquele tipo de produto tem. Mas se essa oferta, se essa propaganda é capaz de ocasionar um cenário, um contexto de discriminação, nós temos a caracterização de uma propaganda abusiva. E esse tipo de publicidade é proibido, é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Num cenário como esse, nós temos aqui um conteúdo de uma determinada publicidade, de uma determinada oferta, que está aliando cabelos mais naturais em pessoas negras a relapso com a boa imagem e mau cuidado, trazendo assim um caráter discriminatório a pessoas negras, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Portanto, nesse cenário, nós podemos identificar, sim, que se trata de uma propaganda, de uma publicidade abusiva. Para trabalhar com uma situação problema como essa, nós precisamos identificar alguns itens que devem ser problematizados nesse contexto. Vamos acompanhar através do nosso material quais são esses itens que precisam fazer parte do nosso estudo. Vejam, ao tratar da ideia de publicidade, levando em conta a criatividade e a maior atratividade para consumidores de determinados produtos ou de determinados serviços, o nosso ordenamento jurídico vai proibir a propaganda enganosa, que tenha informações falsas ou que contenha omissão de informações relevantes, e vai proibir também a propaganda abusiva, aquela que tem o cunho violento, que cause medo ao consumidor, que tenha informações de cunho discriminatório. E nesse cenário que nós estamos avaliando aqui, podemos identificar que temos um cenário de discriminação, trazendo aqui um conteúdo pejorativo a uma característica presente em maior frequência nas populações, nas pessoas negras. Vejam, portanto, que propor o alisamento de cabelos como uma estratégia de marketing, como uma estratégia de publicidade, não é algo proibido em lei. Isso, inclusive, apresenta a vantagem que esse determinado produto tem. Mas aliar a necessidade do consumidor que tem cabelos crespos como uma má imagem ou como cabelos mal cuidados, incita a discriminação e, portanto, é considerado uma propaganda
abusiva. Não pode ser veiculada, está proibida pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse cenário, munido desses conteúdos, vamos acompanhar através do nosso material a resolução da nossa situação problema. Vejam, o anúncio publicitário veiculado pela marca, ao relacionar uma característica da população negra ao relapso com a aparência e descuido estético, se caracteriza como uma publicidade abusiva, dotada de cunho discriminatório e, portanto, se classifica como uma propaganda irregular, nos termos das disposições contidas no artigo 37 do Código de Defesa do Consumidor. É o Código de Defesa do Consumidor, a partir do artigo 37, que vai nos apresentar os conteúdos de propaganda enganosa, de propaganda abusiva e que vai proibir qualquer estratégia publicitária que conduza o consumidor a um cenário discriminatório, como no caso específico dessa situação problema. O momento de interação da nossa aula propicia alguns questionamentos que se relacionam com os conteúdos que nós estudamos até aqui. Nós sabemos que a nossa legislação de proteção ao consumidor garante a prestação por parte do fornecedor da garantia de produtos e serviços. O que significa dizer que o fornecedor, aquele que participa da etapa de disponibilização de um serviço ou de um produto, deve garantir ao consumidor eventuais reparos daquele determinado produto ou daquele determinado serviço dentro de um respectivo prazo. Os prazos de garantia variam de acordo com a natureza daquele determinado produto ou serviço, que são classificados em bens duráveis e bens não duráveis. Os bens duráveis são aqueles que não se extinguem com o uso e que têm um prazo de garantia de 90 dias. Os bens que são considerados não duráveis são aqueles que se extinguem com o uso, mas que também são dotados de um prazo de garantia, só que agora um pouco menor, de 30 dias. Mas, avaliando o dever de prestar garantia, o direito do consumidor de ter a reparação integral de eventuais prejuízos, é possível que a gente faça um questionamento sobre essa garantia. Vamos acompanhar através do nosso material que, ao tratar da garantia, nós podemos nos questionar: é lícita a venda de produtos promocionais sem garantia pelo fornecedor? Vejam que, em geral, quando o fornecedor realiza uma grande promoção, quando ele tem aí um intuito de angariar, de vender produtos e serviços a um preço mais baixo, com um amplo desconto, em algumas situações nós identificamos a informação de que esse produto não possui garantia. Como ele está sendo vendido, como ele está sendo negociado em uma promoção, com um desconto relativamente alto ou com uma condição de preço mais facilitada, o fornecedor indica ao consumidor de que esse é um produto sem garantia. Se a gente pensar no cenário digital, em que os contratos de consumo, em que essas relações de consumo são realizadas também em ambiente virtual, no momento de finalização da compra, o consumidor pode autorizar, pode consentir com essa informação. Pode estar ciente, pode ticar ali uma determinada informação de que está ciente e de que concorda com a aquisição desse produto, mesmo sem a garantia de 30 ou de 90 dias, considerando as disposições legais sobre o assunto. Só que essa é uma prática abusiva. O fornecedor não pode se exonerar do dever de prestar garantia, mesmo que os produtos estejam sendo comercializados abaixo do preço, para encerramento de estoque, em épocas promocionais, independente das condições em que o produto está sendo anunciado, em que ele está sendo negociado, todo produto ou serviço
deve respeitar os prazos de garantia mínimos previstos no Código de Defesa do Consumidor. 90 dias para bens duráveis e 30 dias para bens não duráveis. Portanto, o fornecedor não pode veicular anúncios publicitários ou realizar a venda de produtos ou serviços sem prestar a devida garantia. Os prazos de garantia que estão previstos no Código de Defesa do Consumidor são prazos mínimos, ou seja, podem ser ampliados a partir pela negociação das partes, o que nós chamamos popularmente de garantia estendida. Nada impede que o fornecedor faça a opção de ofertar ao consumidor uma garantia maior do que aquela que está prevista em lei. Até porque, às vezes, é justamente o fornecimento de uma garantia maior que impõe ao consumidor maior segurança e que faz com que ele opte por adquirir aquele determinado produto ou serviço em detrimento de outro fornecedor. Nada impede também que essa garantia estendida acima dos patamares mínimos que são previstos na nossa legislação possa ser paga pelo consumidor. O consumidor adquire um prazo maior de garantia, fazendo o pagamento de uma remuneração para isso. Mas a garantia jamais pode ser retirada e jamais pode ser classificada, pode ser estabelecida em prazos inferiores ao que o Código de Defesa do Consumidor exige. Portanto, vender ou anunciar produtos promocionais sem garantia constitui prática abusiva. Constitui prática abusiva também anunciar produtos com garantia inferior aos patamares mínimos previstos no Código de Defesa do Consumidor. Chegamos ao momento de recapitular os principais assuntos que foram discutidos na aula de hoje. E na aula de hoje nós estudamos muita coisa sobre as relações de consumo. Trabalhamos o histórico das relações de consumo, pensando aí num modelo capitalista, num modelo de acúmulo de riquezas. Avaliamos o crescimento das relações de consumo em ambiente virtual. Identificamos quais são os elementos que compõem uma relação de consumo e podemos identificar também quais são os mecanismos de proteção e defesa do consumidor que o nosso ordenamento jurídico dispõe. Vamos acompanhar através do nosso material os principais itens que foram objetos do nosso estudo na aula de hoje. Vejam, ao tratar da relação de consumo, nós podemos identificar que toda relação jurídica vai incluir determinados sujeitos que passam a estar unidos através de um vínculo jurídico e determinados objetos que passam a caracterizar as prestações dessa relação jurídica. Ao falar de uma relação de consumo, necessariamente nós temos como sujeitos dessa relação o fornecedor, que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, e temos o sujeito consumidor, que também pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, desde que ele seja o destinatário final. Os objetos dessa relação de consumo, que vinculam essas partes, necessariamente serão produtos ou serviços. Esses produtos ou serviços constituem o objeto de uma relação de consumo. Ao avaliar essa relação de consumo, nós podemos identificar que o consumidor ele é considerado vulnerável. Esse destinatário final dos produtos e dos serviços, ele não tem a mesma aptidão técnica, a mesma aptidão econômica que o fornecedor ou o produtor, o comerciante de produtos tem. E por isso ele é considerável um vulnerável. Em razão dessa vulnerabilidade, é preciso que o nosso sistema jurídico pense em um cenário de tutela. O fornecedor, aquele que coloca na disponibilização produtos ou serviços, passa a ser responsável por uma série de prerrogativas que visam proteger o consumidor. Entre essas prerrogativas, nós encontramos alguns limites aliados à oferta de produtos ou serviços, aliados à propaganda e à publicidade.
de modo que o fornecedor que está compatível com a nossa legislação, que preza pela tutela do consumidor, é identificado como o sujeito vulnerável dessa relação, está proibido de veicular propagandas que sejam enganosas ou propagandas que sejam abusivas. Além disso, a publicidade, a oferta de produtos e serviços deve ser nutrida dos patamares de transparência e informação, para garantir ao consumidor que ele tenha liberdade de escolha, avaliando seus interesses e as características daquele determinado produto ou serviço, e nesse cenário optando pela aquisição ou não. A ideia de boa-fé e de lealdade deve se fazer presente nas relações de consumo. Ainda que o fornecedor tenha como objetivo final da sua atuação a obtenção do lucro, o caminho que ele vai percorrer para essa obtenção do lucro deve ser pautado no respeito aos direitos do consumidor e na identificação do consumidor como uma pessoa nutrida de dignidade, que deve, portanto, ter as suas garantias mínimas e os seus direitos respeitados. No âmbito da atuação empresarial, cada vez mais se preza por empresas, por comerciantes, por fornecedores que tenham, além da preocupação com o lucro, uma preocupação também com respeito e com boa-fé em relação aos consumidores, tornando-se isso um valor que também é capaz de valorizar, de privilegiar determinadas marcas e determinados fornecedores. Com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje. Desejo a você bons estudos e até a próxima aula.